Fala, seus matemáticos, beleza? Nesse vídeo nós vamos resolver algumas equações modulares, com revisão e alguns exercícios para vocês, tá? E aí, para resolver equações modulares, você tem que se lembrar daquela definição de módulo, que o módulo de A, ele tem dois valores. Ele pode ser A mesmo, quando esse A for um número positivo, ou seja, ele for um número maior do que zero. Quando ele for zero também, que o módulo de zero é zero. E o módulo de A, ele também vai ser o oposto de A quando A for um número negativo. Ou seja, ó, o módulo de 2 é 2, porque o módulo de um número positivo é ele mesmo. E o módulo de um número negativo, por exemplo, de -2, é 2, que é o oposto dele. Essa definição aqui está dizendo que quando nós vamos calcular um módulo, nós temos essas duas características, que o módulo de um número negativo é o oposto dele e que o módulo de um número positivo é o próprio número. Beleza? Essa definição ela vai ser usada direto dessas equações modulares. Então, eu vou resolver a primeira aqui, tá? Eu vou deixar essa definição aqui para vocês lembrarem e nós vamos resolver o item A. Para resolver o item A, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Então, nós vamos ter, por definição de módulo, que o resultado desse módulo aqui pode ser ele mesmo. Então, nós vamos ter que 7x menos 1 é igual a 5 terços. Quando é que isso vai acontecer? Se o número que eu estou procurando, se esse resultado aqui for um número positivo, ou seja, se todas as vezes que o 7x menos 1 for maior ou igual que zero. Isso aqui eu só estou definindo para vocês que esse aqui é o A, tá? A gente não vai usar ele para fazer os cálculos, não. Então, esse aqui é o A. Ou também 7x menos 1, ele vai ser igual a menos 5 terços, ó, que é o oposto do A, quando esse módulo aqui for menor do que zero. Quando 7x menos 5, menos 1, desculpa, for menor do que zero, tá? Só para vocês entenderem, isso aqui a gente não vai usar não. Então, em tese, quando a gente está resolvendo uma equação modular, esse número daqui que é o igual, ele pode ter dois valores. Ele é positivo ou ele pode ser negativo, que são os dois casos que a gente vai mandar aqui. Ah, então, professor, a equação modular, ela tem duas soluções? Isso mesmo, a equação modular ela vai ter duas soluções e nós vamos encontrar as duas soluções. Eu vou fazer o A e vou deixar o B para vocês fazerem como exercício, tá? Então vamos fazer o A aqui. Vamos fazer primeiro, o primeiro caso, quando 7x menos 1 for igual a 5 terços. Ah, professor, eu tenho uma dificuldade gigantesca de trabalhar com fração. Então vamos fazer o seguinte, ó, para não precisar trabalhar com fração, vamos multiplicar isso toda essa equação aqui por 3. Porque quando eu multiplicar toda essa equação por 3, nós vamos simplificar e vai sumir essa fração. Então vamos fazer isso? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos multiplicar todo mundo por 3. Então, 3 vezes 7, 21, beleza, 21x. 3 vezes 1 dá 3, porque mais vezes menos dá menos. Então ficou menos 3 aqui. Igual a 3 vezes 5, 15. 15 dividido por 3 dá 5. Então sumimos com a fração e ficou fácil de resolver a partir de agora. Ah, professor, como é que ficou fácil? A gente só isolar o x. Lembrando, eu vou dizer passei de um lado para o outro, sinal trocado, mas é que você está adicionando 3 aos dois lados. Então esse 3 aqui, ó, esse 3 que está aqui, eu vou jogar ele do outro lado, ele vai vir com a operação inversa. Então, nós vamos ficar com o quê? Ó? Nós vamos ficar com 21x é igual a 5 mais 3. Quanto é 5 mais 3? 8. Então, o x, ó,
Aí esse 21 já vai passar dividindo 8. Então vai ficar 8 sobre 21, que é a solução, a nossa primeira solução. Beleza? Então, para quando os 5 terços aqui for positivo, para que o 5 terços seja um número positivo, o módulo aqui de 5 terços seja um número positivo, o x tem que ser 8 sobre 21. Vamos ver agora para o número que está aqui, que eu vou calcular o módulo, ser um número negativo. A gente vai calcular agora. Pronto, coloquei aqui já a segunda possibilidade. Deixa eu colocar aqui esse 2i para ser a segunda possibilidade. Com os 5 terços sendo um número negativo. A gente vai resolver a segunda equação. Do mesmo jeito, ó, mesmo truquezinho, vou multiplicar todo mundo por 3. A gente já viu que vai dar 21x menos 3 é igual a... Nesse caso aqui, agora a gente vai ficar com menos 5, tá? Porque menos vezes mais do 3 daqui dá menos. Agora nós vamos fazer as contas, ó. O 3 eu vou jogar ele do outro lado lá com operação inversa. Aí nós teríamos o quê, ó? Deixa eu tirar isso daqui. Nós teríamos o quê? Teria 21 x é igual a menos 5 mais 3. Ah, professor, menos 5 mais 3 dá quanto? Dá menos 2. Porque você lembra que se você está devendo 5 e paga 3, você continua devendo 2. E esse 21 que está multiplicando o x, ele passa dividindo. Então, o x vai ficar menos 2 sobre 21. Ah, então qual seria a minha solução? Meu par de solução para o item A, ó, meu par de solução para o item A seria... A solução é um conjunto 8 sobre 21 e menos 2 sobre 21. Essa é a solução da minha equação modular do item A. O item B, eu vou deixar para vocês fazerem como exercício, tá? Mesma técnicazinha e tal, vocês vão fazer como exercício. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar olhando e depois a gente faz um vídeo de correção. Vamos resolver agora o item C, que agora a nossa equação do item C é uma equação quadrática. Uma equação quadrática. Na equação quadrática, ou do segundo grau, nós vamos ter duas possibilidades para a nossa equação modular. Quais são as duas possibilidades? Nós vamos ter primeiro que x ao quadrado menos 5x mais 7 é igual a 1, ou seja, quando o número que está aqui no módulo for positivo, o valor desse módulo for 1. E depois nós vamos fazer a mesma coisa quando x ao quadrado menos 5x mais 7 for igual a menos 1. Nós vamos tentar encontrar essas duas soluções aí. Beleza? Então vamos lá. Lembrando, tá, gente, que quando se trata de equação do segundo grau ou equação quadrática, nós vamos ter que transformar essa equação para resolver da seguinte cara. Ela tem que ser um ax ao quadrado mais um bx mais c igual a zero. Aí vocês podem, quando ela tiver dessa carinha aqui, vocês podem usar o Bhaskara, vocês podem usar a soma e produto, fatoração, aquele jeitinho mais fácil que você encontrar de resolver essa equação. Mas primeiro ela tem que estar com essa carinha aqui. Ah, professor, então quer dizer que a primeira possibilidade que o senhor vai colocar ali para o item C é que x ao quadrado menos 5x, ó, esse menos 1 que está aqui, quando eu passar ele para o primeiro membro, ele vai vir positivo, vai vir negativo, porque ele está positivo. Então ele vai vir diminuindo 7. 7 menos esse 1 vai dar 6. Certo, professor. E eu posso fazer por sobreproduto? Pode. Eu posso fazer pelo Bhaskara? Pode. Essa aqui eu vou resolver por soma e produto, que vai ser mais rápido. Ah, professor, quando é que você indica que a gente faça essa equação por soma e produto? Todas as vezes que o A for igual a 1, que você observa aqui na minha primeira possibilidade, ó, meu A é 1, o B é menos 5 e o C, esse 5 menos 5 parecendo 6, e o C é 6. Toda vez que o A for 1 e sua equação tiver
for fácil de resolver, for uma equação que tenha solução, você pode fazer por soma e produto. Ah, professor, como é que faz com soma e produto? Ó, toda vez que o A for 1, a soma e o produto é o seguinte, ó, a soma da primeira raiz mais a segunda é sempre o oposto do B. Porque tinha que ser B dividido por A pela relação de Girard, só que o A é 1, então fica menos B. E o produto, ó, x1 vezes x2, que é a multiplicação entre elas, vai ser sempre o C. Ah, então isso se eu quer dizer que se eu estar procurando dois númerozinhos, eu vou colocar em vermelho, que quando eu somar esses dois números vai dar 5, e quando eu multiplicar esses mesmos dois números tem que dar 6. É isso aí. Aí, para resolver aqui é o seguinte, nós temos quantas possibilidades para multiplicação da 6? Ah, multiplicação da 6, professor, tem 3 e 2, 6 e 1. E tem os casos positivos, negativos também, né? Que é menos 3 e menos 2, menos 6 e menos 1. Então, as suas raízes estão entre um desses quatro números aqui. Agora só preciso eliminar aquelas que não são minhas raízes. De cara, já vou poder eliminar aqui, eu já vou poder apagar os negativos. Por que eu posso apagar os negativos? Porque eu sei que a minha soma é positiva. E para a soma ser positiva, os dois números têm que ser positivos. Ou um negativo e um positivo, sendo o positivo maior. Só que nas duas possibilidades que eu tinha ali embaixo, vou voltar elas aqui para vocês verem, os dois eram negativos. Então, a soma de dois números negativos não pode ser positiva. Então, a gente já pode eliminar. Vamos fazer agora o 6 e 1. 6 vezes 1 dá 6, só que ó, 6 mais 1 dá 7. Então, não é a nossa solução. Então, professor, minha solução aqui só pode ser 3 e 2, porque 3 vezes 2 dá 6, apaguei sem querer, 3 vezes 2 dá 6 e 3 mais 2 dá 5. É isso aí. Então, aqui, ó, a primeira possibilidade que a gente tem é, qual seria a solução? 3 e 2. Coloquei até de rosinha para vocês verem, 3 e 2. Então, 3 e 2 é a nossa primeiro par de soluções. Vamos fazer a segunda par de soluções? Vamos lá fazer nosso segundo par de soluções. Nosso segundo par de soluções é quando esse menos 1 ele passar para o outro lado. Quando ele passar para o outro lado, ele vai somar com 7, que ele está negativo, né? Então, nossa equação vai ser x ao quadrado mais, menos, na verdade, 5x mais 8 é igual a zero. Essa aqui eu vou fazer pelo Bhaskara, tá? Depois vocês vão ver porque eu vou fazer pelo Bhaskara. Vamos calcular aqui, ó. O A vocês já sabem, né? Vamos colocar aqui de verdinho o A. O A continua sendo 1. O B agora continua sendo menos 5. E o C igual a 8. Beleza. Então vamos fazer o Bhaskara agora. Fazer aqui o delta. E o X eu vou fazer ali embaixo. Então o delta vai ser o B ao quadrado. Então vai ser menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1 vezes o C, que é 8. Então, o delta agora vai ser o quê? Vai ser 25 menos 4 vezes 8, 32. Ah, então, o delta é menos 7. Quando o delta dá negativo, significa que ela não tem nenhuma raiz real. Então, esse segundo caso aqui, não existe solução. A solução desse caso aqui é um conjunto vazio. Então, qual seria a nossa solução? Nossa solução para a segunda equação é só o par 2 e 3. Beleza? O item D eu vou deixar como exercício. Qualquer coisa, volte aí os comentários, deixa com um comentário com suas dúvidas que eu vou estar olhando. Então, até a próxima. Se inscreva no canal, bons estudos.